Tá Tá joia. ótimo. Bom, vamos esperar então, doutora Hélio, o pessoal entrar. Aí a gente começa a apresentação. Esperar aí uns 5 minutinhos. O pessoal está entrando ainda. Ana, eu acho que de repente a gente pode colocar a apresentação e aí a gente faz a apresentação do Wilson. Legal. Todo mundo Só, vendo a tela? sim. Bom, pessoal, boa tarde. Sou Flávia Goldfinger, diretora executiva do Wilson Brasil. Agradeço a todos pela presença e vamos dar início então ao webinar. Agora na próxima. Vamos assistir um vídeo sobre o Wilson. Science Institute, ILSI, é uma organização mundial sem fins lucrativos, cuja missão é fornecer ciência que melhora a saúde humana e o bem-estar e protege o meio ambiente. Ao trabalhar com especialistas do governo, academia e indústria, nossas entidades internacionais abordam questões relacionadas à segurança de alimentos e água, nutrição e saúde, ciência e toxicologia de risco, agricultura sustentável e segurança nutricional. O ILSI é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a saúde do público. O ILSI tem o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. É quem somos e é inerente à nossa missão. Nossos princípios de integridade científica significam que buscamos a objetividade, clareza e reprodutibilidade, a fim de garantir a utilidade de nossas atividades acadêmicas e avaliações científicas. As entidades ILSI são organizações filiadas que recebem financiamento, principalmente através de anuidades de associação. O ILSI lidera e publica pesquisas para responder a problemas do mundo real. Oferecemos uma abordagem verdadeiramente única para a realização de pesquisas científicas, que permite que nossa organização facilite conversas entre especialistas globais em um ambiente neutro. Esta abordagem permite alcançar evidências específicas, equilibradas e de alta qualidade, que podem ser usadas para benefício público. Todas as entidades do ILSI seguem um rigoroso código de ética e acreditam que a boa ciência pode ter um impacto positivo na saúde pública em todo o mundo. Todos compartilhamos esses importantes princípios orientadores, e os projetos dentro das entidades do ILSI trazem ciência diversificada para a mesa, impulsionada por prioridades únicas. Você pode explorar essas prioridades de pesquisa científica visitando www.ilse.org. ILSI, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. O Bom, Instituto então, esse é o vídeo então do Instituto. Gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso mailing pelo QR Code para receberem todas as novidades que nós temos, tanto dos webinars, eventos, publicações. Próxima, Ana. E nos acompanhem também nos canais no www.ilcebrasil.org, no LinkedIn e no Instagram. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, gostaríamos de colocar que as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, cientista, e não refletem as do Wilson. E todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua palestra.
Se houver qualquer problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. E pedimos também que vocês usem o Q&A para anotar as suas perguntas e não o chat. As perguntas vão ser respondidas pelo webinar mesmo, ao vivo, tá? Próxima. Vou apresentar, então, o nosso coordenador de hoje, que é o professor Dr. Hélio Vanucci. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui mestrado em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, doutorado em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente é professor titular sênior da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica, nutrologia, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição clínica, metabolismo de vitaminas, alcoolismo e nutrigenômica. O professor Hélio também é membro na nossa diretoria e coordenador da Força-Tarefa de Alimentos Funcionais e Nutrientes. Por favor, doutor Hélio, é com você agora. Muito obrigado, Flávia, pela apresentação. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ter uma discussão muito interessante, de um tema muito importante na atualidade. E nós vamos ter a possibilidade de ver dois palestrantes, um representando os dados da universidade e outro das agências reguladoras, que é uma coisa que muito importa para todos vocês que vão ter a oportunidade de ter essa conversa. É claro que a outra coisa muito importante, eu acho que eles vão com certeza abordar isso, ter uma discussão como essa tem tudo a ver com o nosso ambiente, né? Então, a diversidade no Brasil põe assim, uma presença muito grande de produtos que podem ser incluídos nessa discussão. Então, nós vamos ver um pouco disso, nós vamos ver alguma coisa na prática clínica. Então, eu acho que cada um dos palestrantes vai ter a oportunidade de mostrar seu amplo conhecimento. E depois disso, nós vamos abrir então para as questões que eu acho, com certeza vão ser endereçadas a ele. Os palestrantes, o primeiro a apresentar a sua palestra é o professor Fábio Carmona. Ele é graduado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso. Mestrado, doutorado, livre docência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, pós-doutorado no Children's Hospital em Boston, da Universidade de Harvard. É professor associado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, junto ao Departamento de Puericultura e Pediatria. Desde 2008, atua na Farmácia da Natureza, que é uma farmácia viva do SUS. Possui mais de 400 espécies medicinais em seu horto e produz mais de 200 tipos de fitoterápicos, entre tinturas, cápsulas, extratos fluidos, cremes, pomadas e outros, que são dispensados gratuitamente. Ele é responsável técnico pelo ambulatório fitoterápico da Farmácia da Natureza, que oferece gratuitamente consultas médicas e prescrição de fitoterápico. Coordena a disciplina na área de fitoterapia para o curso de medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e coordena um programa de pós-graduação Fitoterapia USP, que oferece formação na área para profissionais de saúde. Então, o Dr. Fábio é um deles e a doutora Lígia Schneider, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atualmente como gerente da avaliação de risco e eficácia de alimentos.
e experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em ciência dos alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação de risco e regulamentação da área de alimentos. Então, nós vamos dar início, então, à sessão. Eu passo, então, a palavra ao professor Fábio. Muito boa Professor tarde. Fábio. Muito obrigado, professor Hélio, pela apresentação. Muito obrigado também pelo convite. Agradeço, então, ao senhor e a toda a equipe do Wilson Brasil. E gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui entre pessoas tão comprometidas com o avanço da ciência e a saúde, não só das pessoas, a saúde planetária. Então, vou pedir licença para compartilhar a minha apresentação aqui com você. Deixa eu ver se está funcionando. A missão que me foi dada foi falar desse assunto, né? A eficácia dos extratos botânicos em seus diversos usos. E o tempo é absolutamente curto para a gente poder falar tudo que a gente gostaria. Então, eu fiz um grande exercício de resumo, que obviamente vai deixar talvez algumas lacunas que a gente pode conversar, então, durante as perguntas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar para essa apresentação. Eu vou começar mostrando para os senhores que o número de plantas medicinais que estavam presentes na farmacopeia brasileira praticamente desapareceu até a 4ª edição, mas voltaram a ganhar destaque a partir da 5ª e da 6ª edição da farmacopeia brasileira, graças ao trabalho do governo federal e dos comitês especializados em fitoterapia da farmacopeia brasileira e ao estímulo feito pela Organização Mundial de Saúde no final da década de 1970. O Brasil tem, desde 2006, a Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esse documento é editado pelo Ministério da Saúde e traz como nós queremos ser no Brasil em relação à fitoterapia. Obviamente que aqui tem muitas metas que ainda não foram contempladas, mas o Brasil tem uma das políticas mais completas e mais modernas do planeta. Pelo mundo, várias agências lidam com a regulação desses produtos, né? No NIH, né, nos Estados Unidos, Health Canada, no Canadá, mas em especial na Europa, a EMA, que tem toda uma seção dedicada às plantas medicinais e aos fitoterápicos e que é grande fonte de informação para nós brasileiros. A legislação brasileira atual, na área, ela engloba a farmacopeia brasileira, que está na sua 6ª edição, que tem plantas medicinais descritas, o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, que está na sua 2ª edição, revisada agora esse ano, e o memento fitoterápico, que a primeira edição foi de 2016 e parece que a 2ª edição está em vias aí de ser publicada. Não sei se a maioria de vocês sabe, a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS, essa é a lista do ano passado, ela contempla 12 fitoterápicos. Tá? Talvez os nomes não sejam familiares para a maioria de vocês, mas são fitoterápicos muito tradicionalmente usados no mundo todo, e alguns em especial no Brasil, como, por exemplo, a unha de gato, que é uma espécie amazônica, embora isso aqui seja comercializado no mundo todo. O nosso guaco, né, Micânia aglomerata, ou a outra espécie, Micânia levigata, que é muito usado para tosse, e a nossa espinheira santa, para gastrite. O mercado global de fitoterápicos movimentou, em 2014, 63 bilhões de dólares. E a previsão até o ano que vem seria atingir a casa dos 100 bilhões de dólares anuais. Então, é um mercado em franca expansão e que é maior na Europa, no Japão, na Índia, na China, e no Brasil ele ainda tem muito potencial de crescimento. E o que são, então, esses extratos botânicos ou vegetais, a partir dos quais os fitoterápicos e outros produtos, como os alimentos funcionais, os nutracêuticos, podem ser produzidos. Então, a definição que está na farmacopeia brasileira é: esses extratos são preparações que podem ser líquidos, semissólidos ou sólidos, obtidos a partir de drogas vegetais,
Drogas vegetais é um termo bem específico, né, que se refere à parte da planta que é de interesse, a folha, ou a raiz, ou o fruto, já passado por um processo de estabilização, que é basicamente secagem e uma seleção. E aí, a partir da droga vegetal, se extrai os princípios ativos, que são muitos, né? E para isso são utilizados métodos extrativos e solventes apropriados a cada espécie ou aos compostos majoritários presentes na espécie. Então, um extrato ele é essencialmente definido pela qualidade da droga vegetal, e isso é muito importante. A Organização Mundial de Saúde afirma que os principais problemas de inconsistência, falta de eficácia ou até de dano, né, causado por produtos de origem vegetal se deva à má qualidade da droga vegetal e não à planta propriamente dita. Então, a qualidade da droga vegetal determina fundamentalmente a qualidade do extrato, além do processo de produção e das especificações que nós vamos encontrar para cada planta. Então, como eu já mencionei, um extrato vegetal, um extrato botânico, ele se diferencia dos medicamentos convencionais e do que nós estamos acostumados a prescrever, porque não se trata apenas de uma única substância. Os extratos, eles contêm o que nós chamamos de fitocomplexo, que é o conjunto de todas as substâncias, sejam elas do metabolismo primário ou do secundário das plantas, que são responsáveis em conjunto, isso é muito importante, pelos efeitos biológicos da planta medicinal ou das suas preparações. Seriam aqui os extratos. Então, a palavra-chave aqui é em conjunto. O metabolismo secundário das plantas, ele é um assunto muito complexo, isso aqui é uma simplificação extrema, né? Mas basicamente são três grandes grupos de substâncias. Os terpenoides ou isoprenóides, que englobam principalmente os óleos essenciais, aquelas substâncias voláteis, que é característico daquelas plantas que são muito aromáticas. Os compostos fenólicos, que contêm, né, o anel na sua molécula, e os compostos nitrogenados, que têm um nitrogênio originário de aminoácido na molécula. Um exemplo bem importante de um composto nitrogenado são os alcaloides, como a cafeína e outros alcaloides que nós conhecemos. Vamos pegar como exemplo uma planta chamada jambolão, que talvez a maioria de vocês conheça. No Brasil, ele pode ser chamado também de azeitona preta, embora não seja uma azeitona. É essa espécie, Syzygium cumene. Essa planta ela é muito rica em compostos fenólicos, como nós estamos vendo aqui nas imagens, e a atuação dessas moléculas combinadas, né, traz efeitos, melhorando a secreção de insulina, diminuindo a pressão arterial, inibindo os canais de cálcio, aumentando a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, inibindo a produção do colesterol no fígado, além de uma atividade antioxidante global. Então, quando nós analisamos essa espécie, por exemplo, nós não podemos atribuir a totalidade dos efeitos biológicos a uma única molécula. É sempre a atuação combinada delas. Um outro exemplo é a carqueja, que todo mundo já deve ter ouvido falar, Baccharis trimera, que também tem um imenso potencial para atuação na síndrome metabólica. Nós vamos ver ação no tecido gorduroso, ação antioxidante, atuando na peroxidação lipídica, produção de óxido nítrico, no estômago, enfim, um conjunto de ações desejáveis do ponto de vista da saúde. O que explica o fato dessas moléculas trabalharem tão bem quando estão juntas? Porque as moléculas que estão presentes numa planta foram aperfeiçoadas no reino vegetal por milhões de anos. Então, ao longo de milhões de anos, aquele funcionamento em conjunto se aperfeiçoou. E esse trabalho conjunto ele pode acontecer por alguns mecanismos. O primeiro deles é uma ação complementar, quando uma molécula principal e uma outra secundária agem ambas no mesmo sítio-alvo e contribuem em diferentes proporções para a eficácia percebida. Um outro mecanismo potencial é a ação neutralizadora.
Vamos supor que uma molécula principal que tenha a atividade biológica que me interessa também cause um efeito colateral. Eu posso ter, dentro do fitocomplexo daquela planta, uma outra molécula que inibe apenas o efeito colateral, mas não o efeito desejável. Um outro mecanismo seria uma ação facilitadora, em que a molécula principal precisa entrar, por exemplo, na célula para exercer o seu efeito, e o fitocomplexo contém uma segunda molécula que facilita a entrada da primeira no meio intracelular. Pode ocorrer ainda a chamada potenciação farmacocinética, em que a molécula principal é impedida de deixar a célula, ou o seu metabolismo é retardado, aumentando assim a sua meia-vida no ambiente intracelular e, portanto, aumentando a intensidade do efeito. Existem inúmeros exemplos na literatura desse tipo de interações e todas elas podem potencialmente ocorrer dentro do mesmo fitocomplexo. Para ilustrar esse fato, vamos recordar que no ano de 2015, essa pesquisadora chinesa ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da artemisinina, que é de onde surgem, né, os tratamentos mais modernos para a malária. Mas ela descobriu a artemisinina a partir dos escritos da medicina tradicional chinesa, chegou a essa planta Artemisia annua e descobriu que a molécula artemisinina atua na malária. E ela ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Mas depois disso, nós já sabemos que uma dose única da planta, ou seja, do extrato feito com Artemisia annua, contendo uma dose equivalente de artemisinina, reduz a parasitemia mais efetivamente do que a droga purificada, mostrando que não é só a artemisinina. As outras moléculas presentes na planta, que constituem o fitocomplexo, colaboram para uma eficácia maior. E parece que a maior eficácia resulta de um aumento de 40 vezes na biodisponibilidade da artemisinina quando se usa o extrato da planta toda. E isso é explicado pelo sinergismo entre esses compostos. Mais adiante, a gente vai encontrar uma evidência de que também o extrato da planta ele induz menos resistência do parasita do que a artemisinina isolada. Dito isso, eu vou trazer alguns exemplos de extratos vegetais de plantas, né, que já podem ser muito, muito eficazes para o tratamento de algumas condições de saúde bem prevalentes. E eu selecionei apenas 3, por causa do tempo: hipertensão arterial, infecções recorrentes e ansiedade. Então, essa planta todos vocês conhecem, essa é a oliveira, né, Olea europeia, é uma planta europeia, né, do Mediterrâneo, e todos nós conhecemos os benefícios do azeite de oliva para a saúde. O que nós não conhecemos tão bem, ou muitas pessoas não conhecem tão bem, é o fato de que as folhas da oliveira contêm tantos compostos benéficos, compostos fenólicos, do que o azeite de oliva. Em especial, um deles, chamado oleuropeína, mas não é o único composto fenólico importante, que tem um número muito grande de ações que podem ser úteis na síndrome metabólica, atuando na expressão de receptores de adesão celular, na produção de mediadores inflamatórios, tanto pela via do ácido araquidônico quanto pela via do NF-κB, atua reduzindo a produção de espécies reativas de oxigênio, e tudo isso pode beneficiar o paciente com a síndrome metabólica. Já em 2017, esse artigo de revisão nos diz que já há fortes evidências para os polifenóis da oliveira para tratamento, né, da peroxidação lipídica, de hiperglicemia e da hipertensão arterial. Mas para dislipidemia e obesidade, a evidência é limitada. Então, nós vamos focar aqui na avaliação da hipertensão arterial. Nós já sabemos também, há um bom tempo, que uma dose de extrato de folha de oliveira equivale a uma dose de captopril. Então, que é um trabalho feito com pacientes com hipertensão leve, né, estágio 1, que mostrou que o efeito na redução da pressão arterial foi similar, né, equivalente da oliveira e do captopril.
Esse mesmo extrato, rico em polifenóis, melhora a sensibilidade insulínica de homens de meia idade com sobrepeso. E, recentemente, foi publicado um trabalho que é uma combinação da oliveira, né, das folhas de oliveira, com o hibisco sabidarifa, que muitos conhecem também, como é muito utilizada na produção de chás herbais, de bebidas, né, por causa do seu poder antioxidante. Mas a combinação desses dois também reduziu a pressão arterial de maneira comparável ao captopril, como nós vamos ver aqui. Então, foram estudadas 2 doses desse extrato, né, contendo as 2 plantas, e a redução média na pressão arterial sistólica foi em torno de 15 milímetros de mercúrio, que foi exatamente o efeito observado com 25 miligramas de captopril. A redução na pressão diastólica também foi em torno de 10 milímetros de mercúrio, exatamente o mesmo resultado nos 3 grupos. Essa outra planta, que talvez muitos não conheçam, é a equinácea. Essa planta ela é nativa do hemisfério norte, da América do Norte. Ela é conhecida como flor cometa roxo, ou apenas flor cometa, ou equinácea, né? E ela recebe esse nome porque esse miolo ele parece um ouriço do mar, por isso que é equinácea, vem de equinos. Então, essa espécie que vocês estão vendo é a equinácea purpura, é lá do nosso horto, e é o fitoterápico mais vendido no planeta Terra. Mas não é muito vendido no Brasil. Por que será? As primeiras evidências de maior qualidade em relação à equinácea surgiram em 2007, com a publicação no Lancet Infectious Diseases de uma meta-análise com mais de 1.500 participantes, analisando se a equinácea seria eficaz para prever o resfriado comum, prevenir e para tratar. E eles observaram que os pacientes, as pessoas que usam a equinácea têm uma redução de quase 60% no risco de contrair um resfriado comum. E aquelas que adquirem um resfriado comum, quando utilizam a equinácea, há uma redução média de 1 dia e meio na duração da doença. Mas, recentemente, em 2015, foi publicada uma nova meta-análise, tá? Só que dessa vez avaliando se a equinácea reduz o risco das infecções respiratórias recorrentes e também das complicações, pneumonia bacteriana, otite, sinusite. Eles demonstraram, da mesma forma, que há uma redução em torno de 40% no risco de infecções respiratórias recorrentes, e quando foram estudados somente o subgrupo com maior suscetibilidade, o resultado foi ainda maior. A redução foi de em torno de 50% no risco. Houve também uma redução de 40% a 50% no risco de complicações bacterianas, otite média ou externa, faringite ou tonsilite e pneumonia bacteriana. E em crianças, né, em 2021, foi publicado esse ensaio clínico randomizado, que mostrou que o uso de equinácea em crianças que têm infecção da via aérea superior, ela não só preveniu a maioria, 30% dos episódios, como reduziu o uso de antibióticos, o número de dias de antibióticos utilizados em 80%, e as complicações bacterianas em mais da metade. E teve menos efeitos colaterais e eventos adversos do que o placebo. Então, a equinácea é uma planta com imenso potencial, mas que ainda há poucos produtos industrializados no Brasil. E, por fim, eu vou mostrar para vocês essa espécie chamada Aloysia polistachya. Essa é uma planta da América do Sul, uma planta que ocorre no Brasil e na Argentina, principalmente na região sul do Brasil, onde ela é conhecida como erva luísa ou burrito. É uma verbenácea que é muito aromática, é muito agradável, e ela é utilizada para o tratamento de dispepsia e também para quadros de ansiedade. E nosso grupo publicou um trabalho, né, um ensaio clínico randomizado que foi realizado por estudantes de iniciação científica sob a nossa supervisão e que mostrou, então, que ela foi eficaz, né, no estudo fase 2 para o alívio dos sintomas de ansiedade. Então, nesse trabalho, nós analisamos 28 mais quase 30 pessoas em cada grupo, né, adultos em torno de 40 anos de idade,
mais mulheres do que homens, com sobrepeso, um IMC entre 25 e 30, e com intensidade, pelo menos em média, moderada da ansiedade. E nós encontramos que essa planta, o composto majoritário é o actiosídeo, ou verbascosídeo, né, que está muito presente, e essa substância é muito presente em várias plantas, também medicinais, e nós mostramos que ao longo de 8 semanas, né, houve uma redução dos sintomas de ansiedade de maneira significativamente maior no grupo tratado com cápsulas contendo a Luísa Polistáquia do que com o placebo. Então, as 3 plantas que eu apresentei para vocês, elas estão hoje no formulário fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, mas as 3 ainda têm poucos produtos industrializados. A Luísa não tem nenhum, né? Equinácea, até há pouco tempo atrás, tinha apenas um. Eu olhei hoje, tem pelo menos mais 2 ou 3. E Oliveira, ela é encontrada no supermercado, nas lojas de produtos naturais, mas não temos um alimento, até onde eu conheça, né, um grande produto que utilize as folhas da oliveira, em especial se for destinada para o tratamento da hipertensão arterial. Então, a minha conclusão, eu acho que eu consegui terminar aqui no tempo, é que os extratos botânicos podem ter eficácia cientificamente comprovada para determinadas condições de saúde e possuem um grande potencial para a melhoria da saúde. Há muito trabalho a ser feito, em especial para as plantas brasileiras, porque quem tem que fazer esse trabalho somos nós. Então, era isso que eu tinha para contar. Eu agradeço aí pela atenção de vocês. Devolvo a palavra aí para o professor Hélio. Muito obrigado pela sua excelente apresentação, muito instigante, e principalmente dentro do tempo determinado. Muito obrigado. E vou lembrar aos participantes, aqui tem um número considerável de pessoas, e preparando perguntas para os palestrantes através do Q&A. Agora, eu vou passar a palavra, então, para a doutora Lígia. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Eli. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de saber se todos já conseguem ver a minha tela. Sim, Sim, tudo certo. Ok, obrigada. Então, na realidade, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. Ixi, eu não estou conseguindo passar aqui. Está trancado para mim. Doutora Lígia, dá um clique no slide e tenta de novo. Deu. Então, também foi solicitado que a gente tratasse dessa questão dos extratos botânicos lá na área de alimentos e como que isso é, é, é classificado e regulado. Então, na área de alimentos, a questão desses extratos botânicos tem a ver com a finalidade, né? A, a, Ao que se destina. Então, eu posso ter um extrato botânico que ele é um aditivo aromatizante. Eu posso ter um extrato botânico que ele é um conservante. Então, eles são utilizados como aromatizantes, como conservantes. A gente pode ter extratos botânicos que também eles são fontes de substâncias bioativas para suplementos alimentares. Ou então, mais recentemente, é uma discussão de que eu posso ter um composto vegetal que ele é um novo ingrediente e que tem uma finalidade tecnológica. Então, a gente vai passar um pouco em cima de cada um desses conceitos para a gente conseguir entender qual que é a diferença em relação ao que o professor Fábio apresentou há pouco, né? Então, os aromatizantes é uma das funções dos aditivos alimentares, que são aditivos alimentares são substâncias que elas são utilizadas com algum propósito tecnológico no alimento, né? Então,
os aromatizantes é uma substância, uma mistura de substâncias com propriedades aromáticas ou sápidas, né? E elas têm o objetivo de conferir ou reforçar o sabor o aroma e o sabor dos alimentos. O professor falou da questão de especificação, da mesma forma, os aromatizantes eles têm as listas de base com as respectivas especificações. Então, dentro da legislação brasileira, tem aquelas listas de base que elas são reconhecidas para que possa ser utilizado o aromatizante, né? Então, tem que estar numa dessas listas de base. Os aromatizantes eles são permitidos para as categorias de alimentos, e isso está definido lá na IN 211. Você tem uma determinada categoria, daí fala, sim, é permitido o uso de aromatizantes. Eventualmente, você pode ter alguma restrição no padrão de identidade e qualidade do produto, principalmente em padrões mais antigos, como, por exemplo, que tinha uma restrição que produtos lácteos não podiam ter aroma de manteiga ou aroma de leite, e era confundido com a questão da fraude, de você atribuir um aroma numa percepção para o consumidor que teria um determinado ingrediente, ele não tem menor quantidade. E também tem uma restrição em relação aos suplementos alimentares. Quando se coloca os aromas em suplementos alimentares, a quantidade máxima de aromas permitidos é proveniente de concentrados vegetais, de extratos vegetais, é 2%, né? Especialmente porque muitos desses extratos eles têm propriedades farmacológicas, e que daí, na realidade, a função deles em quantidade maior não seria a de um aroma, né? E sim teria uma outra finalidade no produto. E também, por exemplo, se eu tenho um suplemento alimentar que ele é fornecido em fórmula de cápsula, a não ser que seja um óleo de peixe ou alguma coisa que vai deixar um gosto residual muito forte, não tem nenhum sentido de você colocar um aroma dentro de uma cápsula, né? Então, tem essas questões, porque o aditivo ele tem que ter uma finalidade para uso, né? Ele tem que ter uma finalidade tecnológica. Se ele não tem essa finalidade tecnológica, daí ele não pode ser utilizado. E daí a gente tem outros usos ainda como aditivos, né? Como a questão do eugenol, que ele é utilizado como conservantes, né? Em frutas e vegetais in natura, faz uma aspersão após a lavagem, e ele serve para controle de patógenos provenientes do campo, né? Então, ele funciona como um fungicida e um bactericida. Igual, as previsões, esse uso é previsto, né, na legislação de aditivos. E daí tem outros usos, né? Por exemplo, o óleo da casca de laranja doce é utilizado em suplementos alimentares como fonte de limoneno, né? E daí já tem as advertências que tem restrição de consumo para gestante, lactante e criança. E também esse óleo de casca de laranja doce vai ser incluído na norma de suplemento. Como fonte de substância bioativa, né, nesse caso, o limoneno, ele é uma substância bioativa, ele é permitido somente quando ele tem finalidade alimentar e esteja bem caracterizada, né? Ele tem que ser ele tem que ser consumido, essa substância bioativa tem que estar presente em alimentos consumidos, não pode ser uma substância que seja estranha ao organismo, mesmo que a fonte dele, eu posso ter uma fonte como uma casca de uma árvore, mas essa substância ela tem que estar comumente sendo consumida em alimentos. E ela tem que comprovar que ela tem um efeito fisiológico
ou participa de um processo metabólico, né? Visando a manutenção ou a melhoria das funções normais do organismo humano. E daí é importante, e depois eu vou falar um pouco mais disso para frente, que, na realidade, o suplemento alimentar, a área de alimentos, ela não aceita prevenção e tratamento de doença pela definição de alimentos, né? Ela serve para manutenção e melhoria das funções normais do organismo humano, que está lá dentro da definição de alimento, né? Que o alimento ele faz manter as funções e propicia o crescimento. Além disso, as alegações de propriedade funcional ou de saúde são permitidas em caráter opcional, mas elas não podem ser confundidas com indicações terapêuticas. Então, não pode trazer a questão da prevenção ou do tratamento de doenças. E, além disso, que para comprovação, para poder utilizar uma alegação, é necessário que se comprove a eficácia, né, do benefício. Então, isso hoje geralmente é feito através de busca na literatura ou então de ensaios clínicos que foram feitos direcionados diretamente para aquele ingrediente em especial, né? E daí é importante ter o conceito e entender o que acontece, porque tem muita confusão da questão do suplemento alimentar no Brasil e o suplemento alimentar em outros países, que eles são, Canadá, por exemplo, eles são regulados dentro da área de medicamento, né? Eles não são regulados dentro da área de alimentos. E a gente tem uma definição clara de alimentos, que alimentos eles são utilizados para manutenção da saúde, para nutrição. Então, eu tenho nutrientes e eu posso ter não nutrientes também, que estão abarcados pela área de alimentos, como probióticos, como enzimas, mas como as fibras, né? Mas eles têm que ter essa característica de ser normalmente consumido como um componente dos alimentos e que eles são necessários à formação, manutenção e desenvolvimento do organismo humano. Então, por exemplo, a modulação de enzimas, alteração na absorção de nutrientes, efeitos imunomoduladores, alteração no metabolismo do colesterol, entre outros, né? E daí se faz uma alegação de uma propriedade funcional ou de saúde, o que é diferente da questão da finalidade terapêutica, né? Que daí você já está tratando da prevenção, do tratamento ou da cura de doenças ou agravos de saúde. Quando a gente trata de uma alegação na área de alimentos, a gente trata em diminuição de risco. E tem uma linha tênue entre a questão da diminuição do risco e a prevenção de doenças, né? Mas na área de alimentos, você trata da alegação da diminuição do fator de risco e não na prevenção da doença. E daí exemplos são substâncias químicas que, em determinada faixa de concentração, são utilizadas para prevenir, tratar ou curar doença. E isso está excluído da área de alimentos. Então, muitas vezes, a gente tem algumas substâncias que estão lá estão como na área de fitoterápicos da Anvisa e também são encontradas lá na área de alimentos. E o que a gente vê, na verdade, é uma diferença em relação à dose máxima aprovada na área de alimentos, que é menor do que aquela quantidade que é utilizada na área de medicamentos. Daí tem a questão que muitas vezes ou a gente tem todos os estudos toxicológicos que para garantir a segurança do produto é aportado, mas também tem a demonstração de segurança pelo histórico de consumo do produto. Então, antigamente, e foi assim que a gente evoluiu como humanidade,
você testava, você ia consumindo as coisas, se dava problema, já não consumia mais aquilo, se não, e daí chegava a forma de preparo adequada para eliminar eventuais riscos que você teria no consumo daquele alimento, e com o tempo, a humanidade foi selecionando aquilo que fazia mal do que não fazia mal, né? Então, tem uma demonstração muito importante que é a questão do histórico de uso seguro do produto. Mas esse histórico de consumo seguro é como alimento, não é como suplemento alimentar nem como medicamento, porque o consumo é como alimento e não é um consumo eventual que você teria, como no caso dos suplementos e dos medicamentos. Então, na área de alimentos, o conceito é que você pode consumir aquela quantidade por dia, por toda a vida, e não ter nenhum efeito adverso para a saúde. E o consumo, nesses outros casos, ele é eventual. Igual, quando você vai fazer a demonstração pelo histórico de consumo, ele tem que ser compatível com aquela, e a forma de consumo compatível com aquela ingestão que demonstrou que tem o histórico de consumo seguro. Então, assim, um exemplo bem rasteiro, que você pega o feijão, a gente tem um consumo de considerado seguro do feijão, mas quando eu coloco ele na panela de pressão e que ele fica, que eu consigo eliminar todos os fatores antinutricionais que eu tenho no feijão e daí ele se torna seguro. É diferente de eu pegar o feijão e simplesmente fazer um produto com ele sem passar por esse tratamento térmico. E daí nós entramos nesse conceito da questão desses concentrados vegetais, né? E eu gostei muito da palestra do professor, né, e fala inclusive dessa questão de você ter os constituintes que ele potencializa ou inibe um efeito adverso de outro, né? Então, nesses concentrados vegetais, tem o conceito da extração ou da concentração seletiva, porque a hora que você extrai seletivamente algum produto que ele está significativamente superior àquele que eu tenho presente no material de origem, e que isso também vai resultar em um consumo maior do produto, ele tem que passar por uma avaliação de segurança. E mais recentemente, apareceram os ingredientes à base de vegetais com finalidade tecnológica, né? Então, eles são produtos extraídos de vegetais, que são fontes naturais de aditivos que vão ter uma função tecnológica no produto final. Então, foi como acerola concentrado, que pode ser fonte de vitamina C, e que essa vitamina C ela pode ser adicionada num suplemento alimentar, ou ela é uma vitamina C que vai ser utilizado o ácido ascórbico como aditivo lá no alimento, né? Fermentado de destrose, fermentado de aipo e de beterraba como fonte de nitrito natural, e os concentrados vegetais para conferir cor, né? Os alimentos coloridos. Então, ele passa por um processo de concentração, como um alimento para colorir, né? Você faz o suco, filtra, retira o sólido, seca, né? E tem uma padronização. Então, você não tem uma extração seletiva, nesse caso, você só concentra, e daí só teria que avaliar a questão do consumo, se seria maior ou não. E como eu já comentei, isso pode ser usado como fonte de vitamina C ou como antioxidante, como aditivo. Tem os carboidratos fermentados, que na hora que você fermenta, você elimina um tanto de fermento, um monte de carboidrato que tem ali e cria outros compostos, né, que vão ter ação no produto final. E daí isso tem uma ação conservante, né, sobre agentes microbianos e pela formação de ácidos orgânicos. Então, os fermentados de aipo e beterraba, que eles são fonte de nitrito, então, utilizados como, por exemplo, para embutidos, né?
e para substituir o nitrito que é utilizado nesse tipo de produto sintético. Então, eu também corri para não ultrapassar o tempo e estou à disposição de perguntas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lígia. Muito interessante. Aí nós temos dois aspectos aparentemente antagônicos, mas que eu acho que têm a ver um com o outro. E aí cria uma atmosfera que assim tem muito interesse do ponto de vista científico, do ponto de vista de regulação. Eu vou ver se tem aqui perguntas, Flávia. Tem uma pergunta da Georgia Castro. Ela diz o seguinte: os extratos vegetais, com esses efeitos apresentados, poderiam ser lisados em alimentos e bebidas, além de fitoterápicos, classes de medicamentos. Obrigado pela pergunta, Georgia. Sem dúvida, a maioria poderia. Obviamente que é necessário ter a comprovação de tudo aquilo que a doutora Lígia já falou, né? Ter os estudos de segurança que comprovem aquele efeito, ou o uso histórico comprovado, tá? Mas, por exemplo, oliveira, como o exemplo que eu dei, né, é um alimento consumido, está registrado desde antes da Bíblia, por exemplo. Agora tem que ver o registro do consumo da folha, tá? Tem gente já, por exemplo, eu conheço algumas pessoas no Brasil que estão comercializando chocolate com folha de oliveira, que eu acho uma ideia sensacional, né? Delicioso e com essas propriedades que a gente conhece. Mas eu não sou um especialista em regulação, então pode ser que eu fale alguma bobagem e a doutora Lígia vai com elegância me corrigir, mas a maioria sim. Ô, Fábio, as oliveiras produzidas no Brasil têm os mesmos compostos que os do Mediterrâneo? Eu não conheço nenhuma publicação oficial que mostre isso, mas o que nós temos visto com o controle de qualidade que é feito lá na nossa farmácia, a resposta é que sim. Muito bom. O Rodrigo Ribeiro Barros pergunta assim: gostaria de saber se a Gegali conhece alguma questão ou característica específica que impediria a aprovação da aloe vera como ingrediente para alimento. Na realidade, o que acontece, a aloe vera, ela tem, se eu não estou enganado, aloína ou algo parecido, né, que é uma substância de preocupação, e que, o grande problema é você fazer a... Nós temos, nessa área de alimentos, a gente tem uma preocupação muito grande que o setor brasileiro ele precisa ainda melhorar bastante, que é a questão da especificação do ingrediente, né? Eu estava vendo a palestra do Dr. Fábio, que a farmacopeia brasileira tinha aquele monte de substância, daí diminuiu. Eu quero crer, eu não conheço essa área, que tenha sido um determinado momento, o pessoal tenha ido lá revisitar a farmacopeia e tenha visto que aquelas monografias tivessem, talvez, uma especificação deficiente e que agora tem que ir retornando, né, com aquilo aos poucos. Então, da mesma forma, a gente tem uma grande dificuldade em aprovar os ingredientes, porque as especificações dos ingredientes elas não são adequadas para trazer as substâncias de preocupação, as substâncias de interesse do ponto de vista do efeito que pudessem ter, da eficácia, e também da questão da metodologia analítica que dê conta de analisar isso que seja validado. Então, não tem um impedimento da aloe vera, a grande questão é que a Anvisa não desenvolve pesquisa. As nossas avaliações elas são feitas a partir dos elementos que são trazidos no processo. E muitas vezes aquilo que é trazido no processo não é suficiente
para a área dizer, olha, eu não tenho dúvidas em relação à segurança desse produto. Então, na maior parte das vezes, esse é o ponto. E agora a gente trabalhou bastante numa norma de novos alimentos, que justamente a gente tenta começar a clarear os requisitos, para que o setor se prepare melhor, né, as petições, de forma que a gente consiga aprovar o ingrediente. A princípio, nós não temos nada contra o ingrediente nenhum. O que nós precisamos é ter a comprovação da segurança. Ô, gente, Obrigado, talvez doutora. o mundo está caindo aqui na volta. Talvez em 1 minuto eu tenha que sair correndo para fechar a janela. Se eu sumir da tela, vocês já sabem o que aconteceu, mas eu volto. Tá bom. A Gisela, professor Fábio, quer saber se houve ou há algum estudo da aplicação da equinácea nos sintomas causados pelo coronavírus, Covid. Excelente pergunta, Gisela. Equinácea tem sim. Existe um estudo que mostra que ela tem atividade in vitro direta contra o SARS-CoV-2 e tem um ensaio clínico foi realizado no Irã, que investigou a associação de equinácea com gengibre para pacientes com a Covid-19 e que, embora não tenha diminuído o risco de hospitalização, diminuiu a intensidade e a duração dos sintomas. Isso é o que tem até o momento, mas eu acredito bastante no potencial dela. Professor Fábio, a Brígida Oliveira quer saber como já sabemos os compostos fenólicos são sensíveis à luz. Sua equipe, ao trabalhar no laboratório, evitam esse tipo de exposição? Já vi revisores de papers questionando isso, pois seria impossível trabalhar nessas condições de baixa luminosidade, já que na indústria isso não seria possível. Brígida, o médico adora acreditar que a gente entende de todos os assuntos, tá? Mas isso não é verdade. Então, assim, não é a minha especialidade. Eu concordo com você que há uma sensibilidade, mas não é uma neurose, porque a planta, ela está ao sol, né? Então, dentro da droga vegetal, ela produz os compostos, eles estão lá. Então, quando nós fazemos a colheita e desse ponto em diante, há um cuidado de evitar a exposição direta ao sol, tá? E que o armazenamento seja sempre num ambiente com uma luminosidade controlada, mas não temos uma preocupação de manter tudo no escuro de jeito nenhum, porque todos os processos requerem que a gente esteja olhando o que está acontecendo. E o armazenamento sempre é protegido da luz, e quando está com o produto acabado, frasco âmbar, em armário fechado. Mas durante a manipulação do produto ou os exames de controle de qualidade, não há essa preocupação, tá? Professora Lígia, o Leandro Medeiros quer saber o seguinte: como a Anvisa lida com a entrada de insumos do Brasil por fornecedores de farmácias de manipulação, como alimentícios, mas que são divulgadas com propriedades terapêuticas e muitas vezes sem evidência de uso terapêutico? Por exemplo, o extrato de laranja moro, Citrus sinensis, indicada para o manejo da obesidade. A farmácia de manipulação, ela está numa regulamentação que ela é fora da regulamentação da Anvisa. E daí é importante que a gente entenda um pouco a diferença da percepção do que eu tenho de um suplemento alimentar do que eu tenho de um medicamento que ele é manipulado, né? Ou mesmo de um fitoterápico que diversos desses produtos, eles são recepcionados pela área de fitoterápicos da Anvisa, né? O alimento, a percepção é que você pode consumir ele por toda a vida sem ter nenhum problema. O principal foco é na segurança, o principal foco é na segurança do consumo por um longo período de tempo. E a maior parte das vezes, pela característica do nosso consumidor, ele não tem acompanhamento médico para consumir suplemento, né? É o vizinho que falou, o amigo que falou. Então, a gente tem uma preocupação muito grande
com a questão da segurança. Quando você tem um medicamento, você já pressupõe que você tem um acompanhamento maior no controle desse medicamento. E a farmácia de manipulação, ela está fora do escopo da área de alimentos. É uma farmácia, já é considerado um medicamento. Se eventualmente vier as comprovações para a laranja Moro, para a área de alimentos, se for comprovada a segurança, daí com certeza a gente vai ter lá as instruções para o consumo como alimento. Doutora Ah, Lígia, e deixa outra eu... coisa, internet a gente não tem controle, né? Hoje o povo faz, e mesmo as coisas que a gente aprova e que está na nossa legislação, e quando você olha as alegações que você tem na internet em relação àquele produto, não tem correlação nenhuma, na maior parte das vezes, com aquilo que foi analisado durante o processo, os benefícios que puderam ser demonstrados, né? Porque quando é trazido no processo a demonstração de benefício, isso está claro lá na norma qual a alegação que está aprovada. Tá? Doutora Lígia, a área de alimentos conversa com a área de fitoterápicos na Anvisa? Sim, a gente conversa não no sentido de avaliações conjuntas. Nós conversamos agora nessa fase da regulamentação de novos alimentos, né, no sentido que chegasse a essas definições de finalidade alimentar, de finalidade terapêutica, e, então, por exemplo, quando a gente usa valores do threshold of concern para substância genotóxica, a área de medicamentos ela é mais permissiva do que a área de alimentos. Porque sempre na área de alimentos a gente tem essa questão de tem que ser seguro para toda a vida. E a área de medicamentos é uma coisa mais temporária e que você não teria tanta preocupação de segurança. Então, hoje, é, eu acho que falta uma falta de percepção de quem está querendo fazer esse tipo de produto, que tem a percepção que na área de alimentos é mais fácil de aprovar, né? Que é alimento, não tem risco, é mais fácil de aprovar. E isso pode não ser real, né? Porque, na realidade, a área de medicamentos olha na segurança, mas busca muito mais o benefício, né? E nós olhamos o benefício também, mas a segurança, porque ninguém espera consumir um alimento e ficar sem cabelo, mas eu espero, se eu precisar, consumir um medicamento e aceito ficar sem cabelo. Então, essa que é a diferença da questão da avaliação de risco-benefício. A gente, no consumo do alimento, aceita muito menos risco, porque é a característica do produto, né? E com isso, a demonstração de segurança ela fica muito mais prejudicada, né? Restrita, mais rigorosa, não é? Não é coisa mais rigorosa. Obrigado. Fábio, tem duas perguntas aqui que eu vou te fazer junto. O Rodrigo e a Juliane querem saber duas coisas. Uma quer saber da aloe vera e a Juliane quer saber da moringa. O que você fala? Há algum tempo que eu não atualizo a minha revisão sobre essas duas espécies, mas a resposta é que não. Ainda há preocupação com a aloe vera, como a doutora Lígia acabou de falar, em relação a compostos como a aloína e outros compostos que têm potencial carcinogênico, mutagênico para uso oral. Para uso externo, como cicatrizante, ferida, é uma coisa maravilhosa, mas para uso interno há preocupação. Então, na minha opinião, ainda não está nesse ponto. E moringa oleífera é a mesma coisa. Eu, particularmente, tenho uma certa preocupação com o uso exagerado que a gente tem observado dessa planta, com muitas alegações que não são comprovadas, nem pelo uso tradicional. Então, eu diria que ainda, não que no futuro não poderão ser, mas que há muito trabalho a se fazer até chegar nesse ponto.
Então, eu queria complementar. Eu estava falando da aloe vera, e daí era a questão da especificação, de chegar lá, identificar as substâncias de preocupação e mostrar que controla e que tem determinados níveis máximos. E da moringa, a gente não consegue nem ter uma especificação. A gente não sabe quais são as substâncias de preocupação. A gente fez uma revisão grande de literatura e na realidade, assim, tem muitas questões, depende da planta, depende de como é feita a extração, do solvente, da temperatura, e os relatos, a gente tinha o relato de substância genotóxica, carcinogênica, então eu não tenho uma especificação que me diga que eu consegui ter um produto que ele é seguro e que não tem essas substâncias ou que isso esteja controlado. A gente fez uma audiência pública e daí foi muito interessante porque da moringa apareceu a questão da hepatotoxicidade nas nossas pesquisas, porque a gente recebeu diversos processos de moringa e nenhum deles conseguiu trazer os elementos, nem uma especificação que a gente pudesse ter claro que substâncias tem lá dentro para investigar, né, qual que seria as substâncias de preocupação, se teria algum método de produção que eu minimizaria as substâncias, assim por diante. E daí, durante a audiência pública, a pessoa tem relato e disse, não, isso não tem problema, a gente consome. Quando começa a dar uma dorzinha aqui, daí mostrou o lugar do fígado, né? A gente para de consumir, sabe que tem que parar de consumir, né? Então, assim, isso é o consumo como punk tradicional, que o cara sabe como tem que consumir, né? E ele assume o risco e para de consumir daquele jeito. A outra coisa é eu fazer uma avaliação de uma de um produto que eu não sei o que tem lá dentro, que eu tenho uma suspeita que é hepatotóxico, que pode dar uma dorzinha. E daí eu vou colocar na rotulagem dizendo assim, olha, quando começar a dar uma dorzinha, você para de consumir isso, porque senão seu fígado vai, né, ter problema, né? Nós não podemos fazer isso, né? Então, então são Fábio, essas as questões. Fábio, você quer complementar alguma coisa? Não. Então, doutora Lígia, como a Anvisa vê a comercialização a granel de drogas vegetais e plantas não autorizadas como alimentos? Por exemplo, tríbulos terrestres. A gente tem eu acho que tem que melhorar muito a, as ações de fiscalização, mas principalmente as ações de comunicação ao consumidor. Porque o que é avaliado, a forma que é avaliado, as condições de uso, as advertências, as alegações aprovadas, elas estão todas disponíveis. Cada vez mais a gente tem investido em tornar pública a informação. Agora, nós nunca vamos ter, eu lembro, há mais de 30 anos atrás, eu fui conhecer o sistema de controle dos Estados Unidos, e era somente focado na questão da regulamentação. E que você faz a regra e daí você pressupõe que todo mundo cumpre, né? Então, a gente tem que avançar muito ainda na questão das pessoas cumprirem a regra, né? Da nossa cultura em cumprir a regra. Aqui no Brasil é uma coisa, a gente tem a questão de que a lei pega ou não pega, né? Então, a princípio, a lei ela tem que ser proporcional, ela tem que ser voltada ao risco. A gente tem cada vez mais investido em análise de impacto regulatório, numa discussão ampla antes de aprovar uma regulamentação, para que a regulamentação pegue, né? Mas o consumidor, ele também, nós precisamos trabalhar mais para o consumidor saber escolher e saber ver que o milagre ele não existe, né? Que eu não tenho como me manter jovem para sempre, com o peso ideal, né? Com a pele e o cabelo maravilhoso, se eu não
tiver hábitos muito bons do ponto de vista de exercício físico, de cuidar de alimentação. Então, e que não vai ser uma cápsula que vai resolver todos esses problemas. Então, nós temos que trabalhar melhor com a questão da comunicação e, evidentemente, a fiscalização tem que melhorar, mas a gente não tem como ter um fiscal 24 horas por dia em tudo que é lugar e cuidando de todos os sites que você tem na internet. Eu sei que o pessoal da fiscalização derruba centenas de sites no mês. No mês seguinte tem milhares, né? Então é uma dificuldade. Se não tiver um amadurecimento do ponto de vista da sociedade, saber escolher os produtos, eu acho que não tem jeito, né? Muito bom, muito importante. A Georgia, ela fez uma pergunta, não sei para quem é, mas de qualquer forma, assim, quanto ao Rowanberry Extract, ou Surbus Extract, sendo um extrato vegetal com propriedade tecnológica quanto à avaliação de segurança, poderia ser considerado o histórico de uso do ácido sórbico naturalmente presente nesse extrato, o qual não possui extração seletiva, ou poderia ser considerado também o histórico de uso do próprio ácido sórbico. Ou ainda, seriam necessários estudos toxicológicos do extrato de sorbos? Fábio, você tem alguma coisa? Com Ah, certeza a pergunta da Jorge para mim, mas o esse é Fábio isso pode me mesmo. o Fábio pode me ajudar, porque na realidade ele deu essa resposta durante a apresentação dele. Eu não posso pegar um, 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 uma vitamina sintética, que eu tenho estudos dessa vitamina, que eu tenho limites em relação à segurança, e para pressupor a segurança ele dentro de uma matriz complexa, né? Quer dizer, durante a apresentação, o Fábio foi muito claro que você tenha sinergismos, antagonismos ali, coisas que você potencializa. Então, eu faço uma avaliação de segurança, eu tô fazendo a avaliação de segurança com uma determinada biodisponibilidade, de um tanto que eu encontro em cada tecido-alvo. A hora que eu modifiquei aquelas condições e eu aumentei a biodisponibilidade, minha avaliação de risco é diferente. Então, o pacote toxicológico, ele é o padrão ouro lá e tem lá descrito quais são os estudos que têm que ser feitos. Agora, são aceitas abordagens alternativas. E daí tem que ter, isso é feito. Agora, a abordagem alternativa é feito caso a caso. Então, ela pode ter determinado extratos são complicados, porque a gente pega extratos que têm 190 compostos diferentes dentro de um extrato, né? Porque são matrizes muito complexas. E eu não posso dar uma decisão em cima de um composto que eu tenho ali dentro. Então, assim, eu tenho abordagens alternativas. Bom, eu posso fazer estudos de genotoxicidade, na hora que eu excluir a possibilidade de ser genotóxico, daí eu posso quantificar as outras substâncias e aplicar Kramer em cima das outras substâncias, ver qual é a dose que eu tenho, fazer o cálculo da exposição. Eu tenho várias formas de demonstrar segurança, ver se aquelas outras substâncias elas são conhecidas, se elas são ingeridas, a ingestão do próprio alimento, tradicionalmente, ver como isso comporta. Então, as formas de fazer a demonstração tem muitas formas diferentes. Tem o pacote toxicológico, e daí você pode depois justificar de forma alternativa porque olha, lá na Anvisa nós somos muito chatos e tem que convencer a gente que é seguro. Daí, quando a gente fica convencido, então, quando você submete um processo, você tem que nos convencer que é seguro. É isso. Se tiver os elementos para esse convencimento, daí está tudo certo. Não importa se é o caminho mais longo ou se é o caminho mais curto, mas o mais curto tem que convencer também. E mais uma, acho que uma última pergunta à doutora Lígia, da Aline Cavalcante. Ela quer saber assim, gostaria de saber qual o entendimento da Anvisa
em alimentos sobre substâncias análogas aos bioativos encontrados em vegetais? Bom, primeiro que eu não sou a opinião da Anvisa, né? E daí a gente tinha que eu queria entender melhor essa pergunta, porque na realidade, eu não consegui entender que análogos é esse. Se é a mesma, se eu estou voltando, por exemplo, existe uma avaliação de risco para antocianinas na casca de uva, né? Das antocianinas que tem na casca de uva. Daí eu vou lá e pego um, um eu vou lá e pego uma ameixa. A antocianina que tem na casca de uva, porque você tem uma série de substâncias, a antocianina ali é um marcador daquele conjunto de substâncias que você tem dentro daquele, né, naquele extrato. Eu não posso considerar que a outra é igual. Já tem uma opinião do EFSA, porque nós trabalhamos com o EFSA, que é a Autoridade de Segurança Alimentar na Europa, que é diferente da EMA, que é de medicamentos, e já tem uma opinião do EFSA dizendo que, dependendo da origem, e do JECFA também, dizendo que, dependendo da origem, que você retira as antocianinas, você não pode, tendo avaliação de segurança de uma, atestar sobre a segurança das outras. Eu não sei se era essa a pergunta, mas é isso. A Aline complementa dizendo análogos sintetizados quimicamente. Desculpa. Não sei se eu entendi a pergunta da Aline, mas vê se faz sentido. Ó. Pegar o exemplo do canabidiol sintético, né? Então, você pode estudar o canabidiol extraído da cannabis, né? E depois você tem que estudar o canabidiol sintético para ver se ele realmente é igual ao que é produzido pela cannabis. É isso, né, Lígia? Então, não, o estudo do canabidiol natural não comprova a segurança do canabidiol sintético. Estou certo? Sim, pelo menos você pode até utilizar parte, mas você tem que trilhar algum caminho aí para mostrar que você tem a equivalência entre os ingredientes. Muito bom. Eu gostaria de agradecer. Tem várias pessoas que estão elogiando o nível da discussão, e acho que foi muito enriquecedora, está dizendo aqui a Juliana, e ela agradece muito ter participado. Então, e várias outras pessoas estão agradecendo. Eu gostaria, então, Flávia, se você puder eventualmente disponibilizar o e-mail dos dois palestrantes para eventuais perguntas adicionais, poderia ser feito se eles concordarem. E, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Flávio e da doutora Lígia nessa excelente discussão desse webinar muito interessante. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, doutor Hélio. Obrigada, doutor Fábio, doutora Lígia, excelentes palestras. Acredito que a discussão realmente foi muito boa e vamos nos preparar aí para, de repente, podermos conversar sobre isso novamente num futuro próximo. Muito obrigado a todos Muito pelo obrigada a convite. todos. Tchau, Muito boa obrigada a tarde, todos também. obrigada. Tchau. Obrigada, doutora Lígia. Obrigado. Obrigada a todos que nos assistiram até agora. Boa tarde.